Fala, meus amigos do Tecmundo, chegamos ao terceiro e último vídeo da nossa minissérie de dúvidas sobre a vacinação da Covid-19, junto com o Dr. Celso Scott Savioli, que está aqui para sanar qualquer dúvida que você tenha. Galera, os outros dois vídeos você pode acessar no link aqui na descrição, tá? Então agora bora para as perguntas. Doutor, você já respondeu no nosso último vídeo se eu posso beber no dia da vacinação. Agora eu quero saber se eu posso encher a cara, encher a lata depois que eu tomar a vacina, ou quanto tempo depois eu posso começar a beber. Não tem nenhuma contraindicação para a pessoa beber após a vacinação. O que não é recomendado é que ela de fato encha a cara, igual você falou, né? Então a diferença entre uma bebida social ou então beber de uma forma mais agressiva faz muita diferença no sistema imune da pessoa e pode provocar uma baixa resposta ao imunizante dela. Quanto tempo leva para criar imunidade depois da primeira dose da vacina? Não tem nenhum estudo que mostra, após a primeira dose, como é a evolução da resposta da pessoa e em quanto tempo ela está protegida. O que é bem definido é que aproximadamente 15 dias após a segunda dose do imunizante, a imunidade dela começa a ficar bastante fortalecida contra a doença. Mas e se a minha segunda dose atrasar? Eu vou perder o efeito da primeira dose? Aparentemente, a pessoa não perde o efeito da primeira dose. Ainda está sendo estudado quanto tempo a gente pode ficar distante a primeira dose da segunda. Normalmente não tem tido nenhum atraso muito grande que faça você perder a primeira dose. Então, se a pessoa tiver com a dose atrasada, procura o posto de saúde dela, informa que atrasou, ela vai ser vacinada e o esquema vai continuar direitinho. Num cenário hipotético, eu ainda não tomei, mas se eu tivesse tomado a vacina e outras pessoas, meus amigos, tivessem tomado a vacina também, a gente pode se encontrar numa boa e aglomerar? Isso é controverso, né? Então, 15 dias após a segunda dose da vacina, para cada uma das pessoas, elas estão bem protegidas, né? Então, se você pensar naquele ambiente em si, essas pessoas não têm problema de se aglomerar. O maior perigo é que você estar vacinado não significa que você tem um escudo contra a Covid que nunca mais você vai pegar. Simplesmente significa que se você pegar, o seu quadro será leve. Então o perigoso entre essas pessoas, alguém está transmitindo um quadro leve e essa pessoa levar essa doença embora e contaminar alguém que ainda não foi vacinado. Por isso que ela deve, mesmo encontrando as pessoas conhecidas e vacinadas, continuar se protegendo. Afastamento, máscara, álcool em gel e proteger a vida de quem não tomou a vacina ainda. E após essa segunda vacinação e a imunização, a idade continua sendo um fator de risco? O sistema imune da pessoa é que é responsável pelo risco de evolução pior. Então aquelas pessoas que elas têm o sistema imune mais debilitado, idosos, doenças crônicas, elas sempre vão ser um fator de risco maior do que pessoas que estão com o sistema imune completamente perfeito, funcionando. Agora, a vantagem da vacinação é que a chance dessa evolução ruim fica muito reduzida. E a gente ouve falar de alguns casos, vó de alguém, normalmente é mais idoso, mas que tomou as 2 doses da vacina e acabou morrendo. Por que isso acontece? Nenhuma vacina é 100% segura. A pessoa pode se contaminar e apresentar a doença mesmo tendo se vacinado. O que a gente busca na vacinação é treinar o sistema imune para combater aquela doença e ela ter a forma mais leve possível sem ter um desfecho ruim. Mas pode acontecer da pessoa vacinada se infectar pelo coronavírus, fazer uma evolução pior e acabar falecendo. Além disso, a pessoa pode até acabar se contaminando antes do efeito da segunda dose da vacina ser completo. Então, de repente, naquele período de mais ou menos 15 dias, ela acaba se contaminando e ainda não está preparada para combater a doença. A gente pensa, poxa, mas tomou as 2 doses da vacina e acabou indo mal, mas ela ficou de repente doente no segundo dia após a vacina. Hoje aqui no Brasil a gente já tem algumas vacinas, a gente tem a Coronavac, a gente tem a Pfizer, a gente tem a AstraZeneca, a gente tem a Janssen. Essas vacinas, elas protegem a gente contra essas variantes que vão surgindo? Aparentemente, todas as classes de vacinas que a gente tem administrado, elas protegem contra as variantes. Mas é claro que precisa continuar sendo observado, monitorado, estudado, porque de repente alguma variante possa escapar de alguma das vacinas específicas.
Se alguma variante escapar, vão ter que fazer outra vacina diferente. De repente, alguma das outras que já estão, elas até deem conta do recado. Doutor, qual que é a duração da proteção da vacina no corpo humano? Depende de vacina para vacina. Se a gente for falar da vacina da Covid-19, esse número ainda não é sabido. Então, aquelas pessoas que foram voluntárias nos estudos de teste antes das vacinas serem aprovadas, elas continuam sendo monitoradas até hoje e eles vão buscando por quanto tempo o corpo dela continua apresentando sinais de defesa contra a Covid-19. Algumas vacinas aí, principalmente a Pfizer, a Moderna, elas têm sido descritas como aparentemente 2 anos está garantido, mas ainda não dá para afirmar, não se passaram 2 anos que essas pessoas foram estudadas e continua o acompanhamento direto. E o que é mais importante no combate à Covid-19? É mais importante a gente ter a vacina ou ter remédios que combatam o vírus? O mais importante é o seu organismo não ser infectado por um vírus desconhecido. Toda vez que um vírus desconhecido entra num corpo, a gente não consegue saber qual é o desfecho, como isso vai se seguir, qual vai ser a reação daquele organismo contra a invasão, aquela doença, qual é o grau de dificuldade para se curar. Então o importante é a gente ter um sistema imune preparado. Hoje em dia, quem prepara o sistema imune é a vacina. Uma vacina estimula, você produz células de memórias que ao entrar em contato com a doença, elas vão combater o agressor e vão provavelmente fazer com que você tenha um quadro mais controlado e mais leve da doença. Se um dia for descoberto algum medicamento que tenha essa ação, ele será muito bem-vindo. No momento, a vacinação é o mais importante para trazer imunidade para as pessoas e fazer com que a gente volte à vida normalmente. Eu estava lendo umas notícias ou uns médicos comentando também sobre que, por exemplo, não existe remédio para HIV, não existe remédio para doenças de vírus. Pode ser que a gente nunca tenha um remédio, né, para a Covid-19 também. Exatamente. As doenças virais, elas tendem a ter uma característica de um ciclo completo da doença, né? O vírus, ele tem um quadro do início, meio e fim daquele quadro. Então, diferente das doenças bacterianas, que você tem remédios específicos para aquela bactéria que combate e resolve, o vírus geralmente ele não tem um remédio específico. Quase todas as doenças virais você espera o ciclo completo da doença. Doutor, eu fui vacinado, já tomei as 2 doses, eu posso doar meu sangue? A Anvisa esse ano fez uma nota técnica sobre doação de sangue após a vacinação e eles liberaram as vacinas que usam fragmentos dos vírus. A pessoa pode doar sangue 48 horas após a vacinação. E as vacinas que usam vetor viral para levar a imunidade, elas precisam esperar 7 dias. Então, na prática, quem toma a vacina Coronavac, 48 horas depois pode doar sangue e o restante das que estão sendo aplicadas no país precisa esperar 7 dias. Então, meus amigos do Tecmundo, esse foi o último episódio da nossa minissérie de 3 episódios sobre as dúvidas da Covid-19. Se você ainda está com alguma dúvida, faltou alguma coisa, escreve aqui embaixo, quem sabe a gente não faz um capítulo extra aí para vocês. Se você está assistindo a gente e não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. Eu fico por aqui e até a próxima.